Olá a todos, meu nome é Yulia Horova. Agora, estamos olhando mais de perto para a Ucrânia e os acontecimentos que se desenrolam ao redor do país e como eles afetam o mundo inteiro. Então, hoje no episódio, a Rússia ataca a infraestrutura de energia da Ucrânia durante o frio extremo do inverno. Os Estados Unidos chamaram de zombaria os esforços de paz. Um olhar mais atento ao míssil Aryashnik da Rússia mostra que ele é construído com componentes da era soviética, datando da época do voo espacial de Yuri Gagarin. A Europa debate o seu próprio futuro em termos de segurança. Comissários de defesa da União Europeia dizem que talvez precisem de uma força unificada de 100 mil soldados. Após o ataque russo de hoje, há uma escassez ainda maior de eletricidade na capital do que antes, disse o prefeito de Kiev, Vitaly Klitschko. Várias centenas de milhares de famílias estão agora sem energia. Há até dificuldades para fornecer infraestrutura crítica. Após uma série de ataques, Kiev já estava enfrentando cortes de energia, aquecimento e água há 5 dias. Klitschko informou que metade dos prédios residenciais de Kiev, quase 6 mil, ficaram sem aquecimento. Além disso, alguns supermercados pararam de funcionar devido à falta de energia em Kiev e na região. Agora também uma das instalações de infraestrutura de Kiev. Ela está danificada. Nossos serviços públicos estão trabalhando dia e noite para reparar os danos. Para garantir o fornecimento de aquecimento, o trabalho é difícil. Quero agradecer sinceramente a eles por todo o trabalho que fazem em temperaturas extremamente baixas. Quase 300 drones de ataque, a maioria deles Shahids, 18 mísseis balísticos e 7 mísseis de cruzeiro foram lançados pelos russos sobre a Ucrânia na noite passada. O principal alvo do ataque também é o setor de energia. E tudo isso durante condições de inverno congelante. Por exemplo, hoje de manhã em Kiev fazia menos 10 graus Celsius, ou 14 graus Fahrenheit. A mesma situação ocorre em outras regiões da Ucrânia. Há muita destruição de infraestrutura residencial e civil. 8 regiões foram atacadas na noite passada. Sem qualquer sentido militar, a Rússia atingiu o terminal postal em Korochit, na região de Kharkiv, e matou 4 pessoas. Onde a Rússia tenta destruir, os ucranianos se apoiam, afirma o presidente Zelensky. Quase 300 drones de ataque, a maioria deles Shahids, 18 mísseis balísticos e 7 mísseis de cruzeiro foram lançados pelos russos sobre a Ucrânia na noite passada. O principal alvo do ataque é o setor de energia. E tudo isso durante condições de inverno congelante. Por exemplo, hoje de manhã em Kiev fazia menos 10 graus Celsius, ou 14 graus Fahrenheit. A mesma situação ocorre em outras regiões da Ucrânia. Há muita destruição de infraestrutura residencial e civil. 8 regiões foram atacadas na noite passada. Sem qualquer sentido militar, a Rússia atingiu o terminal postal em Korochit, na região de Kharkiv, e matou 4 pessoas. Onde a Rússia tenta destruir, a Ucrânia se apoia, afirma o presidente Zelensky. Enquanto isso, o presidente ucraniano ordenou a finalização de um documento sobre garantias de segurança para a Ucrânia. Volodymyr Zelensky recebeu um relatório do grupo de negociação sobre os contatos com o lado americano e enfatizou que esse acordo seria histórico e ajudaria a acabar com a guerra. Mas a principal questão ainda permanece. O comportamento da Rússia, de forma alguma, indica que eles querem acabar com esta guerra. E embora a diplomacia da Ucrânia, dos Estados Unidos e de nossos parceiros tenha sido extraordinariamente ativa nos últimos meses, a principal questão continua sem resposta. E essa questão diz respeito à Rússia e ao que eles estão dispostos a fazer. O comportamento e a retórica da Rússia de forma alguma indicam que eles querem acabar com esta guerra ou que estão se preparando para isso. Todos veem isso. E depende inteiramente dos nossos parceiros, principalmente dos Estados Unidos e do presidente dos Estados Unidos. O que a Rússia vai escolher: paz ou continuação da guerra. É por isso que todas as opções de pressão sobre o agressor devem permanecer sobre a mesa. Todas as opções de pressão. A Rússia não só se recusa a continuar as negociações, como também atingiu um novo nível de escalada. Disse o embaixador da Ucrânia nas Nações Unidas, Andrei Melnik, durante uma reunião do Conselho de Segurança da ONU. A Rússia esperou deliberadamente um período de frio extremo para lançar seu ataque à infraestrutura energética da Ucrânia. A consequência horrível dos ataques brutais da Rússia foi que milhões de ucranianos pacíficos, incluindo minha família em Kiev, ficaram por dias sem eletricidade, sem aquecimento, sem abastecimento de água, justamente quando as temperaturas à noite estão se aproximando de menos 20 graus. Essa nova e horrível onda de terror
que também atingiu várias outras cidades da Ucrânia na semana passada, incluindo Dnipro, Zaporizhia, Kryvyi e Odessa, reflete a determinação de Putin em dar um tapa na cara dos mediadores dos Estados Unidos e continuar sua guerra bárbara. E a Rússia já não esconde seu verdadeiro objetivo de atacar civis durante o inverno, para forçar a Ucrânia a aceitar as exigências de Putin. O representante permanente da Federação Russa na ONU, Nebenzia, declarou que a Rússia vai resolver os problemas por meios militares. Ele também ameaçou, dizendo que as condições das negociações piorariam a cada dia. Até lá, vamos resolver os problemas por meios militares. Zelensky foi avisado a tempo. As condições de negociação para ele só vão piorar a cada dia perdido. Investigações da CNN mostram que o chamado míssil Ereshnik da Rússia é construído com componentes soviéticos. No relatório, o especialista em armamentos Andriy Kolchitsky, do Instituto de Pesquisa de Perícia Forense de Kiev, examina fisicamente os fragmentos do míssil e aponta para giroscópios antigos e válvulas a vácuo. Comentando sobre a tecnologia, Kolchitsky disse que são componentes da época em que Yuri Gagarin foi ao espaço. Vale ressaltar que grande parte da indústria espacial e de mísseis soviética daquela época foi construída e operada no que hoje é a Ucrânia, o que significa que as tecnologias das quais a Rússia depende atualmente são em grande parte herdadas da base industrial e científica ucraniana do período soviético. Não havia nada de tão terrível em seu uso. Aqui está um giroscópio do Ereshnik. Yuri Gagarin voou como desses. Encontramos lâmpadas soviéticas. Os Estados Unidos criticaram duramente a Rússia e as Nações Unidas, dizendo que Moscou não está interessada na paz. Os contínuos ataques da Rússia à infraestrutura energética ucraniana foram descritos como uma zombaria dos esforços liderados pelos Estados Unidos. Esforços de paz, enquanto o uso do míssil Ereshnik foi chamado de mais uma escalada perigosa e obscura por parte do Kremlin. Foi dito pela representante permanente adjunta dos Estados Unidos. Deputada representante permanente dos Estados Unidos, Tammy Bruce. Ainda assim, a ação da Rússia corre o risco de expandir e intensificar a guerra. Condenamos os ataques contínuos e cada vez mais intensos da Rússia às instalações de energia e outras infraestruturas civis da Ucrânia. Esses ataques zombam da causa da paz, uma causa de importância máxima para o mundo e para o presidente Trump. Os países da União Europeia deveriam ter uma força militar conjunta e um Conselho de Segurança. O comissário europeu para a defesa, Andris Kubilius, afirmou isso em uma conferência de segurança na Suécia. Ele acredita que tal estrutura permitiria à Europa substituir o contingente americano no caso de uma retirada das tropas dos Estados Unidos. Retirada das tropas! Enquanto isso, os países nórdicos estão fortalecendo suas defesas do espaço aéreo. Como a Europa está se preparando para ameaças militares, você confere na próxima reportagem. A União Europeia precisa de um exército unificado de 100 mil soldados, afirmou o comissário de defesa da UE, Andreas Kubilius, durante seu discurso em uma conferência de segurança na Suécia. Na opinião dele, um exército europeu poderia, eventualmente, substituir as tropas americanas na Europa. Ele também acredita que a região precisa de um novo órgão. O Conselho Europeu de Segurança, um órgão formado pelos principais estados da UE, incluindo membros permanentes e rotativos. Na visão de Kubilius, o Reino Unido também deveria fazer parte, tendo como principal tarefa discutir e tomar decisões rápidas sobre questões de defesa. Isso também diz respeito ao apoio à Ucrânia. Acredito que agora é uma tarefa urgente transformar essa ideia em realidade. E a primeira tarefa de um Conselho Europeu de Segurança seria a Ucrânia. Por enquanto, não há sinais de que Putin vá concordar com o plano de paz. Nesse caso, simplesmente manter o mesmo nível de apoio à Ucrânia traz o risco de deterioração da situação ucraniana e, no fim das contas, o risco de que Putin saia vitorioso. Precisamos de uma resposta clara. Como a União Europeia vai mudar esse cenário? E é por isso que precisamos de um Conselho Europeu de Segurança agora. A União Europeia discute há muito tempo a criação de um exército centralizado e unificado. Um dos principais apoiadores dessa ideia é o presidente francês Emmanuel Macron. Lá em 2017, ele afirmou que deveria surgir um exército pan-europeu, além das forças armadas da OTAN.
Agora, de acordo com Andreas Kubilius, pesquisas realizadas na Espanha, Bélgica, Alemanha e outros países da UE mostraram que cerca de 70% dos cidadãos querem que seus países sejam protegidos por um exército europeu, enquanto apenas 10% apoiam a defesa nacional. E 12% apoiam a OTAN. No dia 10 de janeiro, o ministro das Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Álvares, também falou sobre a necessidade de criar um exército pan-europeu. Precisamos integrar nossa indústria de defesa. Devemos integrar nossa indústria de defesa para termos nossos próprios meios de dissuasão, independentes de países terceiros, e até mesmo avançar para a criação de um exército europeu. Entretanto, os países do norte da Europa continuam a reforçar sua proteção aérea em meio às crescentes ameaças às infraestruturas civis. Assim, a Suécia destinará mais de 1,5 bilhão de dólares para o desenvolvimento da defesa aérea. Os fundos serão destinados a reforçar a proteção da população civil e das instalações de infraestrutura civil em todo o território do estado. A Reuters informa. A experiência da guerra na Ucrânia demonstra claramente a importância crucial de uma defesa aérea robusta e resiliente. Paul Johnson, ministro da Defesa da Suécia, em uma declaração na Conferência de Segurança Europa sob Pressão, na Suécia. Após o início da invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia, a Suécia, assim como a maioria dos estados europeus, aumentou significativamente os gastos com defesa. Já em 2026, o orçamento de defesa do país chegará a 2,8% do PIB. O governo planeja aumentar os gastos com defesa para 5%. E a Suécia está entre os principais apoiadores da Ucrânia por meio da lista de requisitos prioritários da Ucrânia, o The Pearl, e uma série de outros canais. Em resumo, a Suécia está dando um exemplo para todos nós, e eu realmente aprecio sua liderança. Agora, como vocês sabem, transformar para o futuro e fortalecer a dissuasão exige recursos, muitos recursos. Mas embora o compromisso de investimento em defesa feito na cúpula de Haia em 2025 tenha sido histórico, dinheiro sozinho não é um fator de dissuasão. Precisamos que os equipamentos, as armas e as munições comecem a aparecer nos estoques militares dos nossos aliados. E é aqui que a Suécia realmente se destaca. Vocês têm uma base industrial incrivelmente forte, e há medidas que podemos adotar em toda a aliança para aprender com a experiência de vocês. Mas na Finlândia, no dia 10 de janeiro, entrou oficialmente em vigor a decisão de se retirar da Convenção de Ottawa, que proíbe o uso, o armazenamento e a produção de minas antipessoais. A decisão permite o retorno das minas antipessoais ao arsenal de meios de defesa das Forças Armadas finlandesas. No final de dezembro de 2025, Estônia, Letônia e Lituânia já haviam se retirado da Convenção de Ottawa. A Polônia também iniciou o mesmo procedimento em 2025. Reportagem de Cristina Dombrovska, UETV News. É isso por hoje. Eu sou Yulia Horvan. Muito obrigada por nos assistir hoje. Por favor, não se esqueça de deixar suas reações e comentários, além de compartilhar suas opiniões, pois são muito valorizadas. E, claro, inscreva-se no nosso novo canal para ficar por dentro do que o amanhã nos reserva. Até amanhã! Tchau!